Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, como é que vocês estão? Hoje chegamos um pouquinho mais cedo, pois é, Brasília borbulhando, muitas coisas acontecendo. Eu vou fazer um apanhado de notícias aqui, traduzindo para vocês o que está acontecendo. Às vezes você assiste os jornais e a televisão fala de um jeito que você não consegue compreender o que está acontecendo em Brasília, qual é a nova situação. Temos um novo cartão para o aposentado, temos uma miscelânea de situações e temos soluções para você portar todo e qualquer contrato. Você que é aposentado, pensionista e servidor, chega junto comigo aqui, taca o joião nessa live, tá? Faça como a galera que acabou de entrar aqui, participe do nosso chat, que eu vou estar aqui lendo ao vivo e batendo esse papo com vocês, como todos os dias a gente faz aqui no canal Consignado Inteligente. Pedir uma força para vocês, a gente está chegando aí a 42 mil inscritos, a vontade é muito grande de bater os 50 mil e depois os 100 mil inscritos para a gente conseguir trazer alguns parlamentares aqui nesse canal, já que as assessorias estão selecionando canais com mais de 100 mil inscritos. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Parigiani, sou jornalista, desenvolvo esse trabalho aqui no canal desde 2020, estou trazendo aqui informações jornalísticas apuradas e soluções para aposentados, pensionistas, BPC Loas e INSS e para pessoas que não são nada a ver com esse público, né? Na verdade, fizemos um curso que tira qualquer pessoa do superendividamento e a gente vem aqui fazer esse apanhado de situações. Eu vou falar hoje aqui sobre o governo Lula, tá? Tem uma possibilidade de impeachment aí rolando, vou explicar o que está acontecendo. É para o pessoal que votou no Lula se preocupar, é para o pessoal que votou no Bolsonaro comemorar. Deixa eu explicar a situação certinha para vocês, sem nenhum viés aqui. Portabilidade de todos os contratos para quem está super endividado. É possível sim, ontem a gente trouxe uma solução, já ajudamos centenas de pessoas, hoje tenho a possibilidade de ajudar mais alguns. E um novo cartão benefício para os aposentados e pensionistas do INSS, vem aí, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, anunciou. Mas eu vou falar disso no final. Quero começar aqui pedindo a sua interação. Me fala da onde você está me assistindo, se você é aposentado, pensionista, servidor BPC, ou se você não é aposentado, pensionista, servidor ou BPC, simplesmente você está aqui acompanhando as notícias do nosso canal, tudo bem? Sem mais delongas, live rápida, curta e objetiva, com 3 temas, eu preciso agilizar e vou ler todos os comentários do chat, estou aguardando aqui a sua mensagem. Não esquece de deixar o joinha e se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho das notificações, assim como a Suzy Darley, a Sandra, a Marli, sempre a mulherada chegando primeiro, os homens dormem até mais tarde, parece, né? Mas vamos ao que interessa. O que interessa é um burburinho muito grande. Olha lá, a Cirneide é aposentada de Brasília, a Sandra é pensionista. Eu vou passar as notícias e venho para o chat para a gente conversar ao final. Prestem atenção que a notícia é muito boa no final, tá? Lula está sendo cogitado um impeachment para o presidente Lula. E aí eu fico olhando chamadas de vídeo, vejo alguns canais de televisão falando sobre isso para fomentar uma audiência que quer o impeachment do Lula. Pois bem, vamos pontuar a situação se Lula corre algum risco de impeachment hoje. Vou falar numa língua bem básica para todos entenderem, não vou usar o jornalistês aqui, termos formais, termos legais, vou explicar corretamente o que acontece. Vamos voltar ao passado, na época em que a Dilma era presidente, que foi a última presidente empichada aqui no Brasil, depois do Collor de Mello, né? Quem é contemporâneo, a minha pessoa, nasci em 80, vi ativamente o impeachment de Collor de Mello. Collor foi empichado porque ele bloqueou a poupança da galera, né? Foi lá e bloqueou o dinheiro de todo mundo. E aí o povo, né, fez uma movimentação, a Globo aderiu, se a Globo aderir ninguém cai, né? E derrubaram o Collor de Mello, veio o Itamar Franco e posterior a isso tivemos aí governos do PT, né? Na sequência veio o Lula, depois veio o Lula de novo, veio o Fernando Henrique, né? Aí depois do Fernando Henrique veio o Lula, depois veio o Lula 2, depois veio o Dilma e depois veio o Dilma 2 e aí veio a Copa do Mundo, que eu sempre falo, a Copa do Mundo aqui do Brasil, em 2014, quando a Dilma Rousseff aparece na tela, todo mundo vaia e aí o povo começa a deixar de ser o país do futebol para virar o país da política. Naquele dia, Dilma vaiada, se eu não me engano foi no Maracanã,
o povo acordou e falou, ué, o que será que ela está fazendo de ruim? Porque até então não tinha essa divisão no nosso país, o PT ganhava, estava tudo bem, o PSDB ganhava, estava tudo bem, né? O PFL, que era o do Collor, ganhava, estava tudo bem, o que importava era o Brasil ser campeão da Copa. E nessa Copa do Mundo do Brasil, a Dilma foi vaiada, o povo acordou, né? Se eu estiver falando besteira aqui, vocês me corrijam, tá? E aí começou a falar, o que será que essa mulher está fazendo de errado? E aí começaram a ver coisas erradas na Petrobras, coisas erradas na venda do pré-sal, coisas erradas na administração, começaram a ver alguns discursos matemáticos dela que as contas não batiam, falaram, essa mulher acho que não é tão capacitada assim como a gente pensou para ela estar ocupando o cargo que está ocupando, e aí a Dilma teve o impeachment devido à comoção popular, muitas manifestações na Paulista, o pichuleco lá na Fiesp, você vai lembrar, eu como estou em São Paulo vivenciei isso tudo de uma forma muito forte, e a Dilma caiu, veio o presidente Bolsonaro, fez um governo completamente turbulento no meio de uma pandemia, coisa que nenhum governo fez, né? E eu acreditava muito que seria muito mais interessante dar mais 4 anos de continuidade para ver realmente o que de fato essa direita poderia fazer com o nosso país. Não aconteceu, Lula está eleito e agora ele está atacando para todos os lados. Primeiro, o Lula acho que esqueceu que ele venceu a eleição. E aí ele começa a cavar o sigilo dos 100 anos do presidente Bolsonaro, que só encontrou visitas de uma amiga para Michele Bolsonaro, de uma instituição totalmente filantrópica, legal, porque a Michele tem aquela questão inclusiva ali das libras, né, e tal, e foi isso que foi encontrado no sigilo dos 100 anos do Bolsonaro até agora. Eles esperavam que viriam atos de corrupção, coisas bem negras ali, até então não aconteceu. Depois disso, o presidente Lula, a última onda ontem, começou a criticar o presidente do Banco Central. E Lula também não cansa de falar que o país está quebrado, que o país perdeu as reservas, o orçamento de guerra consumiu e tudo mais. Pois bem, será que Lula, reflexão que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Para mim, não estou defendendo quem votou em um e em outro, a eleição acabou, e o que para mim está faltando para o Lula é primeiro entender que as eleições acabaram, que ele ganhou a eleição, que ele é o presidente atual, e parar de atacar o ex-presidente Bolsonaro, que hoje não é nada para o nosso país. Bolsonaro hoje não é ninguém, ele não é deputado, ele não é senador, ele não tem nenhum cargo, ele não tem culpa, ele não pode ser, a culpa do país estar quebrado não pode ser atribuída ao ex-presidente. Teve uma pandemia no meio, né, o país ficou na situação que estava. Será que o Lula, quando começou a campanha, ele não percebeu que ele ia pegar um país quebrado? Ele achou que ia pegar um país voando na economia, lotado de emprego, com o povo totalmente feliz, pleno, não tem nenhum classe média que foi parar embaixo da ponte, ou ele já tinha essa visão? Porque não adianta ficar fazendo um governo culpando, né, o passado. Você não pode pegar uma empresa, você querer se candidatar para dirigir uma empresa, sabendo que essa empresa está quebrada, e quando você chega no cargo, em vez de você arregaçar as mangas e falar por onde eu começo a arrumar isso aqui, eu fico culpando a gestão anterior, fico xingando o presidente da tesouraria da empresa, né? E fico achando culpados para a situação que o país ou que a empresa se encontra. Eu tenho que fazer diferente, já que eu me achei capacitado para ocupar o cargo de presidência naquela empresa, eu tenho que esquecer o que foi feito no passado e colocar em prática os meus planos, porque eu ganhei, eu sou o presidente agora e eu sou o responsável por esse país. Como jornalista que sou, já trabalhei em diversas redações, e vou te falar que a pressão que a gente tem por resultados e por entregas, é o chamado deadline, é muito maior do que o nosso presidente Lula está tendo, por exemplo. Ele pode até estar tendo uma pressão para entregar o plano de governo dele. Ele demorou um século para nomear o ministro da Economia, o Haddad, um cara que não tem visão econômica nenhuma, mas pode estar bem amparado numa equipe, até aí eu entendo. Porém, ele não está entregando nada. O governo Lula até hoje não existe. A gente vai aí para quase 60 dias de governo e é um governo que nada fez, além de mandar prender os manifestantes do 8 de janeiro, né? Ou de afastar o governador de Brasília. Isso não muda a nossa vida, isso não coloca comida no prato de ninguém, isso não aumenta o poder da nossa moeda. Tem que governar, né? E não ficar aí apontando o dedo na cara de quem perdeu a eleição. O Bolsonaro fez uma palestra, a gente trouxe até um convidado que esteve presente, não sei se você perdeu a live
tem aqui nos nossos vídeos anteriores, que falou que o Bolsonaro palestrou, Power of the People, o nome da palestra lá em Miami, e em momento algum citou Lula, né? Como candidato derrotado, Bolsonaro teria tudo para ficar atacando o presidente e tudo mais, mas não o fez. Foi lá, contou os feitos dele, falou que por que escolheram a esquerda novamente, mas em momento algum citou Lula, né? Se mostrou um bom perdedor, até está surpreendendo a postura política do Bolsonaro depois dessa derrota. Muita gente esperava que ele espirocasse mesmo e começasse a atacar e levantar questionamentos em relação ao que pode ter acontecido, mas ninguém consegue provar. Mas não, Bolsonaro está bem consciente, se mostrando um político até diferenciado nesse momento de derrota. Parece que aprendeu com a dor e realmente parou de falar um monte de abobrinha que às vezes falava também. Então, na minha visão, o Lula hoje não corre risco de impeachment. Ele não fez nada de errado ainda para se colocar numa situação dessa, porém ele não está produzindo nada para o nosso país, não está agregando em nada, e além de alguns depoimentos babacas, né, como falar que o empresariado nesse país é um bando de desempregados, e de fato, por eu ser empresário, eu me sinto desempregado nesse país sim, porque mesmo eu sendo empresário, eu tenho que pagar pelo meu convênio, eu tenho que pagar o seguro do meu carro, o IPVA, eu não tenho ajuda nenhuma do governo para o meu filho para ir para a escola. Se eu não pagar uma escola particular, ele vai estudar em qualquer uma. Então, eu me sinto um desempregado como empresário aqui, mas não é assim que deveria ser, porque o empresário, ele gera empregos nesse país, ele ajuda muitas pessoas. Por exemplo, eu, por não ter horário para entrar ou sair na loja, eu tenho tempo para desenvolver um curso anti-endividamento para vocês, passar informações importantes. Eu acho que o empresário deve ser tratado com um pouco mais de respeito nesse país e não taxado como explorador de empregados ou burguesinhos, porque a minoria dos empresários são bem-sucedidos, mas a maioria só se lasca, tá? Nesse país aqui, paga taxas e mais taxas absurdas, e às vezes quando o seu comércio oscila, ninguém olha isso, você fica sem renda, e é uma situação bem complicada, né? E na pandemia, não teve direito àquele dinheirinho do auxílio, porque empresários não poderiam recorrer, sendo que muitos empresários fecharam seus restaurantes, fecharam lojas, academias, muitas coisas viraram online, mas enfim, isso já é um outro assunto. Mas não entre nesse oba-oba político de canais que querem aproveitar somente da sua audiência, falando coisas absurdas, sensacionalistas. Parece que a gente vive numa Matrix. A televisão dá notícias todos os dias, alguns canais muito tendenciosos, muito enviesados para a direita ou para a esquerda, e aí o YouTube se aproveita disso e parece que existe um universo paralelo, onde coisas acontecem e não é sempre assim. São chamadas sensacionalistas que estão querendo simplesmente o seu like, a sua visualização. Como jornalista, eu me vejo no dever de abrir essa caixa preta, abrir o leque. Eu sei que o meu canal tem um foco para os aposentados, pensionistas, BPC-Loas, mas eu me vejo no direito de colocar o que está acontecendo de fato, tá? Se Lula tem possibilidade de impeachment, agora a coisa ficou ruim, né? Tem um monte de canal que nem aparece o apresentador, ele simplesmente coloca um áudio ali e uma imagem gravada e vocês ficam aí achando que aquilo é uma verdade e reverberando para frente. Não façam isso, chequem a informação, faça como eu aprendi no jornalismo. Não acredite na primeira informação que você tem, cheque as fontes, veja se tem de fato a ver. Vocês não vão ter tempo para ficar correndo atrás de assessorias de imprensa e tudo mais, mas assista a mesma notícia em 2 lugares diferentes, e isso já vai fazer vocês falarem: opa, aqui está falando de um jeito e ali está falando de outro. Hoje está tudo desse jeito, o mundo está totalmente distorcido, e muita gente que está aqui no YouTube não está preocupada em te informar. Está preocupado em fazer o canal crescer, em ganhar dinheiro com monetização, em ganhar joinha, em ganhar inscrito. A gente também pede isso, mas não é o nosso foco. O dia que for esse o nosso foco, eu paro de fazer vídeos aqui no YouTube, porque eu vou estar prestando um desserviço para a minha sociedade, tá? O que eu venho aqui fazer é o que eu gosto, trazer informação e dividir o conhecimento que eu absorvo, né? Não sou um bolsominion, sou um cara de direita, tenho minha filosofia de direita, respeito quem pensa na esquerda, torço para que vocês que estão aí na esquerda estejam certos e que eu esteja errado, porque nesse momento, goste ou não goste, é o Lula que está no poder e a gente tem que considerar que ele fará o melhor por esse país, e se não o fizer, estaremos aqui para fazer a oposição que eu faço ao governo Lula. Mas, independente da minha oposição, está a minha opinião. E a minha opinião é que ele tem que arregaçar a manga e trabalhar, porque até então
ele está sendo um verdadeiro vagabundo no poder. É isso que ele está sendo, e ele já foi remunerado por 2 meses no cargo de presidente para não fazer porcaria nenhuma, para não falar um palavrão e não estragar a live. Fala pessoal, olha só, uma excelente notícia para você que hoje se encontra naquele perfil de pessoa que está super endividada. Pelo menos 37 milhões de brasileiros se encontram hoje nessa situação, sendo a grande maioria deles aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, mas também muitos deles são cidadãos comuns, todos comprometidos com empréstimos consignados ou empréstimo pessoal. Eu quero trazer para você uma solução prática, rápida e objetiva para que você possa dar um baixa nesse endividamento. O Manual Prático Anti-Endividamento, desenvolvido pelo meu amigo Thiago Parigiani, com larga experiência no crédito consignado. Esse curso trará para você a possibilidade de reverter essa situação, deixar de pagar juros e passar a receber juros daqueles bancos que hoje te cobram esse absurdo. Um curso que custava R$ 499,90, hoje apenas R$ 49,90, podendo parcelar em 8 vezes sem juros, e você tem até 7 dias para acompanhar o desenvolvimento desse curso e dizer se gostou ou não, podendo até desistir da compra e ter o seu dinheiro de volta. Não perde tempo, saia do superendividamento comprando esse curso, Manual Prático Anti-Endividamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela para que você possa clicar, fazer o seu cadastro e sair do superendividamento agora, nesse momento. Esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.